Boa tarde, gente. Como vocês estão? Vou esperar vocês entrarem pra gente começar a nossa live de hoje. Vou dar as boas-vindas para vocês que estão chegando pelo Instagram, quem vai chegar pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira, que a gente tem toda segunda-feira, mas há 2 segundas-feiras eu não consegui fazer a nossa live. Então, se alguém sentiu falta, manda aí, hashtag sentir falta. Então vamos entrando, sejam bem-vindos. Vou iniciando aqui, pessoal do YouTube também. Quem vai assistir depois dessa live, seja muito bem-vindo. A live que a gente aqui conversa sobre o universo, né? Após o diagnóstico de câncer e tudo que vem associado a esse processo, tá certo? Então, vou me apresentar, eu sou a professora Maíra Trevisani, sou mestre em promoção da saúde para você que é paciente oncológico, mas você que é parente, que é amigo de alguma pessoa que está vivenciando, esse conteúdo também é para você, porque você é pecinha fundamental na vida dessa pessoa. E se você é essa pessoa, já compartilha, porque eu tenho certeza que se você é paciente, você tem alguma mulher aí que senta do teu lado aí na cadeira de quimioterapia, que tá precisando desse conteúdo, então aperta o aviãozinho, já manda para ela, porque hoje é um conteúdo muito importante, é um conteúdo que fala assim muito de uma forma profunda, né, sobre esse universo, que a gente precisa mesmo cada vez mais ressaltar, tá bom? E aqui a gente ensina mulheres que tiveram diagnóstico de câncer a passarem pelo tratamento contra o câncer sem medo e diminuir os efeitos colaterais do tratamento. Mesmo que você já tenha passado por essa fase de tratamento, esse conteúdo também é para você, porque eu tenho certeza que alguma sequela ainda está por aí, e também quero que você saiba que você continua aí em remissão ou controle da doença. A gente também precisa continuar cuidando de você, então esse conteúdo é para você, tá bom? Então eu gosto sempre de deixar claro aqui, compartilhe, porque a gente sempre tem alguém que tá com algum diagnóstico de câncer, então compartilhe, aí é uma missão nossa. Eu falo sempre que quem cai na minha live não cai à toa. Então a missão não é só minha, a missão é nossa. Então compartilhe e vamos disseminar essa informação para as pessoas, tá certo? O conteúdo aqui é conteúdo científico, é conteúdo prático, da minha vivência com as minhas alunas e também o que a ciência cada vez mais traz de atualidade para nós, tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um assunto que é qual a relação, né, entre a fé e o câncer. Então fica aqui até o final para você entender esse raciocínio, entender essas questões que eu vou trazer para vocês, tá bom? Mas já quero falar logo de cara, né? Aqui é um conteúdo da questão da espiritualidade, não da religiosidade. Então não tem nada a ver com a religião que você pratica ou não, mas e sim da questão espiritual e essa conexão com o seu corpo físico, com a resposta que seu corpo físico traz, né? Te dá quando o assunto é fé e quando o assunto é câncer. Combinado, gente? Se tiver dúvida, manda. Se tiver comentário sobre aquilo que você vivenciou, qual a sua experiência, é sempre muito rico a gente compartilhar. Tem sempre alguém compartilhando aqui e a gente vai pegando assim, né, as coisas boas para uma ajudar a outra. Combinado, gente? Então vamos lá. Então, quando a gente fala de fé, é algo muito amplo, mas é importante que a gente entenda o que é fé, né? Fé é acreditar em algo, né? Não necessariamente você precisa acreditar em Deus ou em algum de uma forma religiosa, né? Como você quiser chamar, de santo, de espírito, como você quiser chamar. A fé é você acreditar em algo, tá? E aí eu falo até para as pessoas que não têm nenhuma prática religiosa, que até se declaram ateus, né? Não acreditam em Deus, mas de alguma maneira acreditam em algo, tá? E o câncer, ele é uma doença, tá certo? Uma doença que quando ela visita o paciente, quando ele entra na vida dessas mulheres, ele muitas vezes abala a fé. Recentemente, acho que foi a semana passada, uma seguidora mandou pra mim, falou assim: Maíra, deixei de acreditar, né? Quando o câncer, tive o diagnóstico de câncer, eu deixei de acreditar. O que ela disse pra mim? Perdi a fé. E isso me preocupa.
Quando alguém relata isso pra mim, quando deixa de acreditar, não tô falando deixando de acreditar em Deus ou acreditar nesse... eu fiz uma promessa e eu não fui agraciada, ou fiz até minha prática religiosa e não funcionou. Isso me preocupa quando ela perde a fé, quando ela deixa de acreditar, tá? E eu vou explicar por que que isso me preocupa. Não tô aqui para converter ninguém, eu tô aqui só para explicar cientificamente qual é a importância desse conteúdo, tá? Porque todos nós, gente, seres humanos, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano pisou na Terra, a gente acredita em alguma coisa superior a nós. Tá? Se a gente vai estudar a história da humanidade, a gente vai observar que até o homem da caverna acreditava em algo. Sabe por que eu afirmo isso? Porque eles viviam em cavernas. E eles precisavam sair da caverna. Né? Pra quê? Pra caçar, pra se alimentar, pra sobreviver, pra procriar. Para que ele tomasse essa iniciativa, ele tinha que acreditar que algo ele encontraria. Vocês concordam comigo? Porque senão ele ficaria paradinho lá. Né? Ele não teria vivenciado aquela experiência a ponto de transformar a humanidade e chegarmos no dia que estamos hoje. Ao passo que também a ciência, algum dia, não sei se vocês sabem como começa um estudo científico para trazer um remédio, para trazer uma cirurgia que cura, para entender uma doença. Não sei se vocês sabem como começa, mas um estudo parte de uma pergunta. Parte de uma pergunta de alguém que acredita que existe uma resposta. E aí, a partir daí, ele vai buscar informações, ele vai estudar, vai pegar pessoas, vai pegar às vezes animais, ele vai buscar a resposta. Por quê? Porque acreditou, ou seja, porque teve fé. Então, às vezes a pessoa fala, a pessoa é muito científica, ela não tem fé. Ela pode não acreditar no Deus que você acredita, mas ela acredita em algo, e isso se chama fé. Tá? E a ciência, ela traz para nós uma base em fé. É muito interessante a gente entender isso. Porque embora às vezes as pessoas desconectem a ciência da fé, elas andam de mãos dadas entrelaçadas. Porque olha só, acabei de explicar para vocês, todo estudo, todo aquele pesquisador, ele começa uma pesquisa porque ele teve uma dúvida. E ele acredita tanto que a dúvida tem uma resposta, seja ela qual for, que ele vai em busca. Então ele se debruça ali, às vezes anos, para entender como o mecanismo daquela situação acontece, qual a solução que ele pode encontrar, e aí ele conclui dizendo, olha, o câncer precisa ter, a quimioterapia ajuda. Ah não, a radioterapia vai melhorar. Isso tudo por quê? Porque ele acreditou que aquilo era possível de ser respondido. Então elas andam juntas. E isso não tem nada a ver, como eu disse, com a fé, com a religião que a pessoa pratique ou não pratique, tá? Então, quando as minhas alunas falam pra mim que, ou alguma seguidora fala pra mim, como essa moça falou pra mim, que ela ficou revoltada e ela deixou de acreditar, isso me pega. Isso eu falo, nananina, eu preciso ajudá-la a encontrar essa fé, não de uma maneira religiosa, e sim de uma maneira espiritualizada. Por quê? Tem todo um porquê, tá? Que é isso que eu vou falar pra vocês ao longo desta live, tá certo? Vai mandando aí se faz sentido pra vocês ou não, é importante a gente conversar, e é importante que a gente saia da live... esse conteúdo, ele agregue, eu quero agregar valor a você. Então, às vezes, você manifestar a sua opinião, a forma como você pensa, vai fazer com que eu cresça e vai fazer com que você cresça. E aí é uma troca bonita que a gente cresce juntas. Então, gente, o que a gente precisa entender, né? Primeiro de tudo, isso que eu acabei de dizer, a ciência e a fé, elas andam entrelaçadas, tá? E nós, enquanto seres humanos, respondemos a um estímulo, sempre. Sempre que é nos dado um estímulo, nós respondemos de alguma forma a ele. E essa resposta, ela está associada à forma como nós acreditamos. Olha a fé aí, o tempo todo ela presente na nossa vida. Então, quando o câncer chega, gente, vocês sabem disso. O câncer chega, a gente entra num processo de caos. Parece que tudo sai do lugar.
né, gente? A nossa cabeça fica confusa, os nossos sentimentos, você não sabe para que lado vai. O medo vem avassalador, porque ou é o medo pelos filhos, ou é o medo pela própria vida, ou é o medo pelos pais que podem estar sofrendo por conta da doença, né? O medo, de forma geral, né? Então, o medo, ele é um sentimento, ele é uma emoção. E ele é uma emoção disparada no nosso cérebro. Não é assim, tem medo, bobagem. Fala pra pessoa que tá com medo, você mesmo que já sentiu medo, alguém virou pra você, não precisa ter medo, vai dar tudo certo. Se resolveu. É apertar um botão e o medo some. Não é assim, né, gente? A gente sabe que não é assim. Porque sim, o câncer, ele é ameaçador. O câncer fala pra nós, olha, tô aqui, pode ser que eu permaneça. E aí você entra em parafuso, né? Só que quando esse medo ele chega, para que ele acalme, né? Você precisa ter um medo maior para agir na direção desse tratamento que precisa, ou você precisa encarar esse medo e acreditar em algo. Você consegue vivenciar o medo de uma forma mais leve quando você acredita em algo que não te dá medo. Que, pelo contrário, te traz alguma solução, que te traz algum benefício, tá? Então, esse mecanismo psicológico que a gente tem, a gente vai ver o quanto ele se relaciona com o câncer. E é isso que a gente precisa entender para a gente poder andar numa direção onde o seu corpo não seja um ambiente favorável para este câncer. Nem para ele que está aí agora, nem para quando você superar toda essa fase e entrar em remissão, e nem se você estiver com um diagnóstico metastático e tenha que fazer um controle de doença, tá certo? Então, esse mecanismo que a gente entra, né, de falta de fé, ou esse mecanismo que a gente entra, falta de acreditar, porque o câncer me deixou com tanto medo e eu fiquei desesperada, ele alimenta esse tumor. E não é de uma maneira, é porque eu tô assim, então o câncer cresceu. Não é miraculosa. É de uma maneira fisiológica. Que é disso que eu quero conversar com vocês. Porque a fé, ela não é um ato subjetivo apenas. Eu acredito e ponto. Não. Muitas vezes as pessoas não explicam isso pra gente. E por isso que às vezes a gente se coloca em condições precárias frente a um tratamento que é tão importante que você esteja presente a ele. Porque o que acontece? A fé, ela tem uma resposta fisiológica no seu corpo. E não sou eu que estou dizendo, gente. Isso é a ciência. Vários estudos, lembra que eu falei que a ciência parte de uma pergunta? Olha só. Estava lá um médico nos Estados Unidos, né, avaliando todo o cenário, né, médico oncologista, avaliando todo o cenário de uma UTI, de vários pacientes diagnosticados com câncer, graves e outros não tão graves assim. E ele, observando, né, anos e anos de trabalho, ele se questionou, ele falou, peraí, esse diagnóstico, ele pega o prontuário, né, gente? Ele olha o prontuário e fala, nossa, câncer tão grave, metastático, estadiamento 4, né, já tá em vários órgãos. Pô, esse paciente, eu tinha dado data pra família se despedir. E como assim ele tá vivo? Como assim ele se recuperou e foi pra casa? Como assim? Aí ele percebeu que não foi um paciente, foram vários pacientes. Ao passo que ele foi olhar outros prontuários. E ele viu que outros prontuários, o paciente não tinha um caso tão grave. E veio a falecer. E aquilo intrigou o médico. Falou, peraí, o que está acontecendo aqui? Existe uma resposta. Ele teve fé. Fé aonde? Na resposta. Ele precisava entender qual era o fenômeno que ele estava identificando ali. E ali ele fez o levantamento desses prontuários. E começou a conversar mais com os pacientes que ainda estavam lá com ele, internados, e tendo respostas completamente diferentes e positivas, independente do diagnóstico.
que quer dizer? Uns que eram casos graves tinham um desfecho melhor do que aqueles que tinham casos leves e tinham um desfecho mais crítico. Ele precisava entender o que ele encontrou em todos os casos quero falar sério aqui pra vocês, em todos os casos onde o paciente era grave, tinha data de despedida da família, assim, não tem mais jeito, tá? Não temos o que fazer. E a pessoa teve mais tempo de vida. O que ele encontrou? Em todos os casos, eles tinham um padrão comportamental, mental em comum, que era a fé. E não eram da mesma religião, não tem nada a ver com religião. Alguns eram ateus. As pessoas acreditavam, seja no médico, fosse no tratamento. Eles acreditavam sim na sua religião. Alguns tinham a prática de, por exemplo, fazer promessas, tá? Outros tinham a questão da espiritualidade. A família ia lá com alguns líderes religiosos para tratar energeticamente. Mas todos tinham o mesmo padrão mental, a fé. A fé que acredita em algo, independente do que seria. E os outros que não tinham o mesmo desfecho, tá? Ele identificou que a evolução desse paciente para um processo mais crítico estava associado a um padrão mental extremamente pessimista, extremamente desacreditado de tudo. Ele entendeu, aqueles pacientes, eles entendiam que quando o câncer, o tratamento, os efeitos colaterais, que é uma coisa que a gente busca aqui, né? Quando eu trago esse conteúdo para vocês, o meu comprometimento com as minhas alunas é o quê? Que você passe pelo tratamento, porque vai ter que passar, tá? E aí eu falo ter que passar, porque se você quer sobreviver, esse é o caminho, tá? Sem medo e diminuição de efeitos colaterais. Por que eu falo isso para vocês? Porque é possível, mas precisa entender quais são os mecanismos, tá? E essas pessoas não entendiam os mecanismos e elas tinham um padrão comum que era a falta de fé, ou seja, elas não acreditavam, tinham um pensamento derrotista. Ah, Maíra, ok, só que você falou pra mim que isso tem uma explicação fisiológica, o meu corpo responde a isso, e é isso que eu vou explicar pra vocês. Esse médico, ele identificou esses padrões mentais. E aí, como todo bom médico, ele precisava comprovar aquilo clinicamente. Não adiantava ele só identificar por observação. O médico quer comprovação clínica, ele quer lá fazer um exame, um hemograma, fazer um exame, um PET scan, ele quer identificar ali, ele quer olhar e ver que tem aquele resultado. E o que ele viu? Olha que maravilhoso. Ele viu, primeiro, ele identificou junto ao corpo clínico que essas pessoas pessimistas estavam já num quadro depressivo, né? A depressão estava muito associada ali com elas. Os outros, alguns até apresentavam algum quadro depressivo um pouquinho no início, mas nada comparado ao quadro do grupo que estava ali, ao invés de se recuperar porque o câncer era mais leve, não, estava piorando, tá? E aí o que aconteceu? Ele falou, peraí, eu vou olhar como essas pessoas pensam, o que acontece no cérebro dela, tá acontecendo alguma coisa. E aí ele viu, né, que com exames de imagem, viu como essas pessoas, né, elas, como o cérebro delas atuava quando ela falava durante o exame sobre aquilo que ela acreditava. E ele viu áreas do nosso cérebro que ativam o nosso sistema imunológico quando se fala de fé, quando se fala em acreditar em algo. Ao passo que o depressivo nem assim consegue pensar. Logo, o que o médico também identificou? O câncer estava progredindo num quadro que ele esperava que não progredisse porque não era tão grave. Mas por que estava progredindo? Porque a depressão, ela suprime o nosso sistema imunológico também, além de outros probleminhas técnicos, tá? A gente precisa combater a depressão. E a depressão, ela é muito associada à falta de acreditar em algo, à falta de fé também, além de processos bioquímicos que na imagem foram identificados também, tá? Os neurotransmissores não estavam funcionando direitinho.
Então eu precisava tratar esse paciente, tá? Com medicação e com terapias também, tá? Para que ele se recuperasse. Mas o importante é que a gente entenda que a nossa forma de acreditar, a nossa forma de não acreditar, traz uma resposta ao nosso corpo fisiologicamente comprovado. E que a gente precisa entender isso. E muitas vezes eu sei que não é obrigação de vocês que estão... não de vocês, vai, eu vou colocar assim, não é obrigação do médico, não sei nem se, não vou falar assim que acho que é melhor. Não é obrigação do médico te dar uma aula de oncologia. Não é obrigação dele, né? Ele quer ali te passar conduta terapêutica, né? Eu espero que seja humano, que ele cuide de você e tudo mais. Mas não dá numa consulta para ele te dar uma aula de oncologia. Então não dá para você entender melhor sobre o processo do tumor propriamente dito. Mas aqui eu posso falar alguma coisinha para vocês. O câncer, ele tem ali um processo próprio dele, né? O câncer, quando ele se desenvolve, ele tem um processo próprio dele. Que o nosso sistema imunológico, como ele cresceu dentro da gente, o câncer cresce no nosso organismo, o nosso sistema imunológico fala, opa, tem um invasor aqui, vou combater, tá? Vou combater esse câncer aqui. Só que o câncer, ele tem características, algumas que são nossas, ou seja, é do nosso DNA, e outras que são características diferentes, que é onde o nosso sistema imunológico acha que ele é um invasor. Só que ele é tão esperto, gente, que ele engana o sistema imunológico. Ele engana. E além de enganar, sabe o que ele faz? Ele é danado. Ele mata o nosso sistema imunológico, porque o nosso sistema imunológico, se tiver fortalecido, consegue combater o tumor. Tá? For potencializado pelo tratamento, potencializado por uma série de coisas, isso tende a matar o tumor. Só que o tumor é tão inteligente que fala, peraí, antes dele me matar, eu que mato ele. Enganando. Aí você pensa, você precisa ajudar o seu sistema imunológico. Ele não fica fortalecido do além quando o câncer já se instalou. E aí o médico identificou. O paciente que tem fé, o paciente que tem crença em algo, o paciente que tem motivação, quando ele acredita, quando ele tem fé, ele tem motivação para continuar o dia seguinte, tem um sistema imunológico mais ativado do que aquele que não tem. Logo, é óbvio. É por isso, então, que esses pacientes, embora graves, não quer dizer que nenhum deles tenha, né, realmente tido a agressividade do seu tumor ali findada com a própria vida, mas tiveram uma qualidade de vida, que é isso que eu prezo tanto aqui pra vocês, muito superior. Porque, imagina, vocês estão com diagnóstico de câncer, aí toma todo aquele tratamento que a gente sabe que é difícil pra caramba. E você não tem não acredita que aquilo é possível de ser tratado, você derruba o seu sistema imunológico mais do que ele já está sendo derrubado pelo câncer e pelo tratamento. Porque o tratamento faz isso mesmo. E vocês devem saber disso, tá? E aí você fala assim pra mim, mas Maíra, como eu tenho fé nesse momento? Muitas me relatam, tá? Muitas pessoas falam, não, foi aí que eu fortaleci minha fé, foi aí que eu vi que eu tinha que acreditar em algo pelos meus filhos, que eu tinha que acreditar pelo meu marido, pela minha mãe, pela minha família. Foi aí que eu comecei a acreditar. Outras dizem que se revoltou. Pelo contrário, não quis mais acreditar. E estava cada vez mais difícil a vida dela. Gente, por mais que seja difícil, a gente sabe que é mesmo. Olha, não dá pra falar que câncer é leve, não dá pra brincar. Mas, olha só, quando a gente entende o por trás da atitude, tudo bem, eu não acredito em nada, mas se eu acreditar, vou dar esse voto de confiança do acreditar, mal não vai me fazer. Pelo contrário, pode ser que aconteça igual aconteceu com a Cacá aqui. A minha cura veio da minha fé. E, gente, Cacá, depois você coloca aqui pra mim. Eu tenho certeza que ela não ficou sentada esperando. Ela colocou aqui, ó. Foram muitas reviravoltas e são. É o caos tentando achar a ordem. São muitas reviravoltas. Você declarou bem, reviravoltas. Mas
a fé, seja ela em que for, faz você levantar e ir, às vezes pegar ônibus, pegar metrô, ir lá tomar a sua quimioterapia. É a fé que faz você fazer isso. O que faz você levantar todos os dias é você acreditar que algo é possível. Seja a sua cura, seja acreditar que vai renascer, como a Cacá colocou aqui. Esse é o maior aprendizado. Porque você só pode renascer, gente, não tem como a gente renascer se o nosso organismo não nos oferecer condições para isso. A gente precisa acreditar que o alimento que você está ingerindo, se você entende o benefício que ele te faz, se você entende o que está por trás do ato de se alimentar, ele realmente pode sim trazer a cura como trouxe para Cacá, tá? Se não trouxer a cura diagnosticada lá no exame, ele vai trazer a cura para você renascer e ter qualidade de vida para viver o tempo que você tiver que viver. Mas não vai te parar. Porque a falta de fé faz você ficar parada, faz você ficar estagnada. Aí você pode falar pra mim, Maíra, eu não acredito mais em nada. Aí eu vou perguntar a você, você levantou hoje cedo por quê? Se você não acredita mais em nada. Ah, tinha que levantar. Acredite, um pontinho de fé tá dentro de você. Mínimo que seja, porque senão nem levantaria. E aí, o câncer toma corpo. O câncer, ele fica avassalador, tá? E tudo que a gente não quer é dar poder a ele. Tudo que a gente não quer é dar poder ao câncer. Não é verdade? Então, o mínimo que você tem de fé é ali que você tem que se agarrar. Às vezes a fé não é por você. E eu já peguei casos assim. Às vezes a fé não é pela própria pessoa, porque a pessoa tá tão depressiva, ela tá num quadro tão difícil, que pra ela, tanto fez como tanto faz. Mas, é aí que a gente se agarra. Porque tem um alguém, tem às vezes um bichinho que a pessoa ama tanto, e é ali que ela se agarra na fé, tá? Então, ali está o segredo dessa fogueira aquecer, o segredo de você agarrar, e não só pela fé miraculosa, gente, porque uma coisa que a gente precisa entender, se alguém te prometer por tratamentos miraculosos, tá? Ah, vem aqui que eu curo você, vem aqui que, ó, toma esse chá, toma essa pílula, esquece seu tratamento, tá? Esquece, não precisa mais de tratamento, só vem aqui comigo que eu vou te curar. Gente, não é esse tipo de fé que eu tô falando. Se existe isso, eu desconheço, tá? Eu sei que existe muitos charlatões, eu sei que existe muita coisa errada nesse meio. O que eu acredito de verdade é no potencial do ser humano. Do potencial do ser humano no seu autocuidado. E o autocuidado envolve em você ter fé para levantar todos os dias e ir na direção da sua saúde. Seja através do seu tratamento convencional, que é fundamental que você realize, fundamental, do começo ao fim, de tudo que for necessário, você merece o melhor tratamento. Tanto quanto os tratamentos complementares, tá? Seja por fé religiosa, quer fazer uma promessa, faça, mas não abandona seu tratamento convencional. Você quer ir num centro espírita fazer um tratamento espiritual? Faça, mas não largue seu tratamento convencional. Tá? Um lugar sério te oferece isso. Eu vou cuidar de você. Uma pessoa séria vai falar pra você, eu vou te dar recursos, mas não abra mão do seu tratamento convencional. Isso é importante. Agora, a gente está convidando vocês a uma fé raciocinada. Ai, Maíra, o que é uma fé raciocinada? É você entender o porquê que você faz o que você faz. E o câncer, gente, quando a gente não tem fé, é ali que eles crescem. Aí você vai falar pra mim, ah, Maíra, então todas as pessoas que têm fé não vão morrer de câncer, não vão ter efeitos colaterais? Eu não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo isso. Eu estou dizendo a vocês. O câncer, ele vem, mas ele não vem pra te destruir. Porque você é maior do que esse diagnóstico. Cada uma vai encontrar no seu universo, como a Cacá colocou aqui, é preciso muita intimidade com Deus. Seja o Deus que você quiser chamar de Deus. O seu eu interior, ou Deus, ou vários deuses, acreditar na natureza, não importa.
né? Ou sua família é seu Deus, não importa. Se você tiver essa intimidade com Deus, que eu gosto de chamar também, sabe, Cacá, como intimidade com o seu propósito, o câncer não te destrói. Não te destrói. Não quer dizer que vai ser fácil. Em nenhum momento eu tô dizendo isso. Nenhum momento. O que eu tô querendo trazer aqui é uma reflexão, uma forma de acreditar raciocinadamente que, primeiro, seu corpo responde positivamente a esse tipo de pensamento, de fé, de acreditar, de seguir na direção dessa crença raciocinada. Seu corpo responde. Tá certo? E o universo responde nessa direção também. Aí é uma questão de fé mesmo. Acreditar nisso ou não. Tá? Então, a minha provocação aqui com vocês, e o meu convite, na verdade, né, mais do que provocação, o meu convite a vocês é, a gente sabe que é difícil pra caramba. É difícil pra caramba, eu sei disso. Mas não precisa ser sozinha. Não precisa ser a ponto de tirar aquilo que você tem de mais precioso, que é o quê? A sua essência, a sua energia, a sua maneira de viver a sua vida. Isso é ímpar, isso é particular. Quando a gente encontra o nosso propósito, e o câncer convida a isso. O câncer, ele traz para nós, e eu vejo isso nas alunas, eu vejo isso, é quase que palpável para mim. As pessoas que conseguem transmutar, sair, deixar a doença lá com o médico, que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Deixa a doença que o médico vai cuidar. Ele vai prescrever tratamento, vai prescrever tudo que tem pra prescrever pra tratar da doença. Tirar essa doença do teu corpo. Ou controlar essa doença. Agora, a sua vida não tá na mão do médico. A sua vida tá na sua mão. Isso que é importante você entender. E é isso é importante que a sua família entenda. Por isso que eu falo, entrou nessa live, chama a sua família, manda para eles. Eles também precisam acreditar. Eles também precisam estar com vocês até o último minuto. Que a gente nem sabe qual é. Eu não sei qual é o meu último minuto. E nem fui diagnosticada com câncer. E eu falo ainda com muito medo, obviamente, todo mundo tem medo de ter câncer. Mas ainda não. Mas eu não sei meu último minuto. Agora, uma coisa eu sei. Isso eu sei. A única coisa que você leva daqui é a experiência que você viveu. Aí eu pergunto a você. Você quer viver com medo paralisante? Ou você quer viver com fé? Que te impulsiona. Que faz esse câncer entender que o seu corpo não é um ambiente favorável para que ele continue aí. Qual é a escolha que você faz? Porque diariamente, o que a gente aprende quando a gente estuda o câncer, quando vivencia com pessoas que estão passando por isso, é uma coisa linda que a gente aprende. É viver um dia de cada vez. Pensar quais são os próximos 20 metros que eu preciso andar. Qual é o próximo passo. Qual é o próximo... até onde hoje... Dia de hoje, 12 de dezembro, não importa quando você vai ver essa live, hoje é 12 de dezembro de 2022. O que hoje, não importa quando você está vendo essa live, o que hoje você vai fazer para que o dia de hoje seja o melhor dia da sua vida, independente de diagnóstico de câncer? É isso que a fé faz. A fé faz o seu corpo responder positivamente para você entender. Todos nós, gente, eu falo que eu aprendo muito quando eu estudo o tratamento paliativo. Eu aprendo muito. E quando a pessoa está em paliativo, eu tive aluna que ficou em tratamento paliativo, hoje ela não está mais com a gente, mas ela vivenciou, ela me ensinou muito e eu aprendo muito quando eu estudo sobre isso. A beleza do paliativo é o alívio da dor. E não é só a dor do corpo, é a dor da alma. O que eu quero trazer para vocês é que é possível passar por esse tratamento, passar por esse diagnóstico sem medo, diminuindo os sintomas, diminuindo o efeito colateral, para que a tua alma viva em paz. E não importa quanto tempo, mas importa o tempo de qualidade que você coloca na tua vida.
É isso que a fé faz. E a relação entre fé e câncer, a fé é o remedinho que você precisa somar com o seu tratamento convencional para que esse câncer entenda de uma vez por todas que você é indestrutível. Eu tô falando indestrutível, não tô falando imortal, tá? Independente da crença, acredito na imortalidade da alma, mas independente da crença, respeitando a crença de cada um, mas você é indestrutível. Isso é muito importante você entender. E aí, quando a virada dá, quando o mundo gira nessa direção, meu amor, ninguém te para. Ninguém te para. Por isso que eu chamo as minhas meninas de heroínas, porque elas são capazes de tirar mulheres que passaram pelo que elas passaram e coisas muito piores, de tirá-las da lama, porque elas viveram na lama. Aí eu desejo a vocês que você segure na minha mão, que segure na mão de outra mulher, que compartilhe isso, para que juntas, né, a gente viva uma vida na plenitude, na crença de que, não é numa crença miraculosa, eu não posso prometer cura para ninguém, mas eu posso prometer a você que você vai viver os melhores momentos da sua vida, independente de diagnóstico de doença, porque você vai conseguir passar por isso sem medo e diminuindo, e muitas vezes sem efeitos colaterais, não só você, mas toda a sua família. Eu vou contar uma historinha rápida pra vocês, não sai daí. Vou ler aqui o que a Dani colocou pra gente. A Kátia colocou, propósito, palavra-chave. É isso. Se você quer entender, se você fala assim pra mim, Maíra, eu tô sem força, e ninguém vai te julgar, tá, gente? É super compreensivo isso, tá? Só entenda que é uma fase, que você tá sem força pra isso. É só uma fase, isso não vai ficar com você pra todo sempre se você não deixar. Eu posso trazer a informação até você, mas eu não posso fazer por você. Infelizmente eu não posso, tá? Então, qual é o segredo da gente entender esse momento da fé, caso você ainda não a tenha? Presta atenção. Encontre o seu propósito. Faça suas reflexões. Se você tiver uma oração que você gosta, peça a Deus, peça aos anjos, peça aos santos, peça ao universo, a quem você quiser pedir. Esse propósito vai chegar. E eu vou querer que você compartilhe aqui pra mim. Coloca pra mim qual é o seu propósito. Qual é a sua motivação pra continuar aqui. A Cacá, tenho certeza que ela já sabe o dela. Por isso que ela tá aqui. Ela disse que renasceu. Vamos ver o que a Dani colocou. Dani, chegou bem ontem, né, amor? Espero que esteja tudo bem. Ela colocou, cheguei bem na hora. A fé ajuda muito. E quando o paciente perde, a doença piora. Aconteceu com o Humberto. Humberto é o marido dela, que faleceu há 1 ano e meio, né? Câncer no fígado. Médico tirou a esperança e ele quase desistiu. Gente, pelo amor de Deus, ouve o que essa mulher tá falando. Se eu ouvir a história dessa mulher, eu até me arrepio. Ai, não posso me emocionar, senão eu já vi. Senão eu fico aqui, né, gente, só assim. Tem a alegria e tem a emoção aqui tudo junto, tá tudo bem, somos nós. Olha o que ela falou, gente. Infelizmente o médico desistiu. O médico, gente, tem ser humano no mundo, não vou julgar, tá tudo certo, entendeu? Mas Humberto era um homem de fé, um palestrante incrível. Era não, ele é, que a gente acredita que ele continua, então é isso aí. Olha a importância desse relato. É uma mulher, é uma esposa, mãe de 2 filhos, pitiquinhos, que o marido se despediu, mas ela tá aqui dando esse depoimento. Olha como é rico, como é importante a gente tá todo mundo junto. A gente não pode deixar de acreditar, tá? Não podemos, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma... Personal da alma que tá sempre aqui, falou, viver e aprender um dia de cada vez. Exatamente, gente. A pergunta, quando minhas alunas, tem alunas já que estão em remissão há 7 anos, 8 anos, eu fico feliz da vida. Continuo com elas, um dia de cada vez. Isso é rico pra mim, gente. Isso me torna uma pessoa melhor. Fico mais vigilante. Faço minhas besteiras? Faço. Sou perfeita? Não. Pergunta pro meu marido. Vocês vão ouvir dele. Que perfeição que eu tenho? Nenhuma, né? Mas eu me esforço. Eu falo pra ele, me desculpa, eu sou esforçada, tá? A gente se esforça. Porque essa mentalidade de acreditar que o melhor sempre está por vir. O meu marido diz pra mim o seguinte, você é igual videogame. Quando eu acho que você chegou na fase final, você vai lá e propõe uma nova. Porque eu acho que nada é tão bom que não possa melhorar, gente. Eu gosto dessa frase, ao contrário eu não gosto não. Então,
Olha o que essas pessoas estão dizendo. Acredite, isso é possível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Cacá colocou. A família unida é um combustível que nos dá força a muita vontade de ver. Gente, é fundamental. É fundamental a família. Eu falo, eu chamo a família, né? Eu não consigo tratar só o paciente, gente. Sabe por quê? Vou dar um exemplo bobinho aqui pra vocês. Por exemplo, eu fiz um Reels agora, quando foi? Hoje é? Segunda, acho que foi no sábado. Domingo, acho que foi ontem, postei aí, sobre exercício, né? É fundamental, tá no meu método, eu ensino, eu cuido, eu sei a importância. Mas o médico fala para as minhas meninas, fala assim, olha, você precisa se exercitar, você precisa se movimentar. Aí elas, com medo, sem fé, sem acreditar, como que essa mulher vai fazer exercício? Como? A família não pratica exercício. A família não entende que o exercício é importante a ponto já tive que conversar com o familiar, de falar, meu maridinho querido, me ajuda, você tá me complicando. Por quê? Porque acha que a paciente que tá vivenciando o câncer tem que ficar sentada, prostrada numa cadeira, numa cama. Ai, não pode fazer esforço. Ô, menino, tem que fazer esforço sim. Se a família não ajuda, tô falando um exemplo, tá, gente? Do exercício que é um santo remédio. Depois vocês veem aí o Reels que eu falei por que ele é um santo remédio. Quero ver vocês ficarem parados. A família precisa motivar. Porque o comportamento, ele é contagiante. Ou ele contamina. Entende? Então, a família unida, a família acreditando, eu não posso tratar só o paciente, eu preciso tratar a família inteira, porque o câncer, quando visita, não visita só o paciente, visita a família, visita os amigos, visita todo mundo. Agora pergunta pra mim como a Dani lidou com o câncer do marido. Entendeu? Se ela também não foi invadida por essa doença. Lógico que foi. Ela, os filhos. Se ela não tivesse fé, essa mulher não estava de pé, gente. Acredita em mim, não estaria de pé. Porque o marido era tudo na vida dela. Continua sendo, mas ela não estaria de pé. Não estaria de pé. Não só ela, como muitas outras mulheres. Então a família é fundamental. O que ela colocou? Eu tenho os melhores irmãos. Gratidão. Olha, irmão é tudo de bom, né, gente? Quando eu era pequena eu queria ser filha única. Irmão é tudo de bom. Vou contar só uma historinha rápida aqui pra vocês, que aconteceu comigo recentemente, e já vou liberar vocês pra vocês refletirem sobre o propósito de vocês, e eu quero que vocês comentem aqui. Quero saber. A Maíra, ainda não achei o meu. Eu vou ficar na tua cabeça. Pensa qual é o teu propósito todo dia te motivando. Gente, recentemente estava eu num evento com muitas pessoas, e uma pessoa bateu no meu ombro e falou, posso falar com você? Eu falei, claro, né? E eu, do jeito que sou, até parece que não vou falar. Ela falou assim, eu te sigo. Me segue. Fofa. E ela colocou assim, numa live sua, você tirou uma dúvida. E aquilo virou a chave. Não pra mim, porque eu tava com câncer de mama, mas tava levando bem o câncer. A chave virou pra minha mãe. A minha mãe estava com 2 filhas com câncer de mama e ela nunca teve câncer. A minha mãe estava desacreditada. Desacreditada. E você me respondeu uma pergunta. Ali fez a diferença na minha vida. Por quê? Porque eu entendi a dor da minha mãe. Eu estava tão focada na minha dor que, embora eu estivesse levando o câncer numa boa, eu percebi que não. Porque a minha relação com a minha mãe estava ficando estremecida, porque ela estava sem fé, eu estava com fé, mas eu não estava entendendo o momento dela, porque o câncer também visitou ela. E na live, você virou a chave. E hoje, estamos bem, estou em remissão, minha irmã está bem, e a minha relação com a minha mãe está ótima. Gente, eu chorei, né? Porque eu sou essa pessoa. E agradeci. Agradeci o propósito de estar aqui. Eu sei qual é o meu propósito. Meu propósito é ajudar cada uma de vocês. Mesmo que seja assim. Um dia, quem sabe, mais perto. Mesmo que seja assim. Agora eu quero saber, qual é o seu propósito? Qual é a transformação que você quer causar nessa vida? Porque o câncer não pode te parar. Porque se ele te parar, tem alguma coisa errada. Acredite, é possível, é viável, não é fácil. Mas o teu propósito é maior que o diagnóstico. Tá certo? Espero que de alguma forma isso contribua com a tua vida. Lembre que o seu propósito influencia no teu sistema fisiológico e faz com que você
tenha um aumento do sistema imunológico a ponto de ajudar no seu tratamento. Pense que isso é científico, é uma fé raciocinada, é uma fé que faz você se movimentar. E vivendo um dia de cada vez, nós vamos sim passar pelo tratamento sem medo e diminuindo os efeitos colaterais. Deixa eu ver o que a Dani colocou aqui. Preciso sair para dar aula, mas meu propósito é ser feliz. Você é demais, Má. Seu propósito é incrível. Ah, Dani, nem vou falar nada com você, que você é maravilhosa. Vai lá, vai dar aula, amor. Boa aula. Tá bom, gente? Sei que é um tema mais reflexivo. Falo de ciência. Espero ter contribuído de alguma maneira. Espero que essa noite, você que está vivenciando isso, é familiar de alguém que está vivenciando isso, isso fique dentro do teu coração, ou para te trazer paz, porque você sabe do teu propósito, isso é onde você vai se agarrar para ir um dia de cada vez. Ou se você ainda não sabe o seu propósito e está bem caidinha, que isso fique na tua mente, mas que de alguma maneira você encontre essa resposta. E quando você encontrar, quero que você me conte também, tá certo? Você vai ver a transformação que isso vai dar na sua jornada. Combinado? Então, beijo a todas. Segunda-feira estamos juntas novamente. Conteúdos gratuitos todos os dias para vocês. E a gente se vê. Sucesso no tratamento de cada uma de vocês. Agradeço demais. Beijo. E ó, comenta aqui que eu quero saber. Tá bem? Tá bom? Qual que é o seu propósito? Beijo grande. Fiquem com Deus. E até a próxima segunda-feira ou até qualquer momento. Tchau, tchau.